Quando eu entrei no Senai, descobri o programa Menor Aprendiz. Aí eu já falei assim, eu quero esse programa. Quero ser menor aprendiz, quero ser menor aprendiz, quero ser menor aprendiz. Cresça e Apareça, com Léo Carreira. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cresça e Apareça. Eu sou o Léo Carreira, especialista em crescimento profissional e host desse podcast. O episódio de hoje vai contar com uma participação muito especial de menor aprendiz a gerente de operações numa das principais indústrias do mercado automobilístico no Brasil. Convido aqui Guilherme Rocha. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Léo. Obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui hoje. De novo, não me considero tudo isso, mas eu acho que a gente tem sempre para dividir, sempre para ajudar quem de repente achar que a gente pode ajudar. Legal, muito bom. Legal. Bom, Gui, a gente vê que você teve uma trajetória de bom crescimento profissional e seria legal você contar ela desde o início lá, como tudo começou, de onde você veio. Legal. Bom, eu assim, profissionalmente, né, meu pai comerciante, meio pedreiro, minha mãe dona de casa, mas também meio comerciante, tem uma mercearia. E se fosse assim pelo natural da coisa, eu iria para a administração, para tentar pegar o mercadinho do meu pai, fazer crescer. E não foi bem por aí, né? Acho que assim, a gente, com as amizades, eu acho que o círculo, que sempre que as pessoas que nos rodeiam, elas influenciam demais, né? E eu tenho muito aquele clássico dos amigos que foram fazer o Senai, né? Aí começa o Senai. No Senai, eu tive a oportunidade de ter bons professores que me inspiraram, a princípio, a ser engenheiro. Acho que eu tracei essa primeira meta, vamos falar assim. Eu olhei, por exemplo, o falecido Valdir, lembra? De elétrica. Ele falou que ele era engenheiro da Volkswagen, ele falou. Isso naquela época me fascinou. Eu falei, nossa, eu quero ser engenheiro. E aí coloquei isso na cabeça e lá no Senai falei, vou cursar, quero ir para a indústria. Lembro até hoje eu ajudava meu pai de pedreiro, sem servente, né? Uhum. E eu lembro que eu cheguei um dia e falei para ele, pai, eu não sei qual era a sua expectativa da minha carreira, mas eu não vou querer seguir a sua carreira, não. Quero seguir a minha, quero fazer Senai, quero buscar meus sonhos e tal. Aí ele falou, vai lá, filho, vai. E eu quero que você seja feliz, eu quero que você seja você. Então eu vou dizer que na minha carreira eu começo muito assim, as metas, não de curto, mas metas e essa autenticidade. Eu acho que sempre você tem que ser autêntico, você tem que ser você. Por mais que existam, vamos dizer, fórmulas, a sua autenticidade ninguém pode tirar. E aí que começa, né? Quando eu entrei no Senai, descobri o programa Menor Aprendiz. Aí eu já falei assim, eu quero esse programa. Quero ser menor aprendiz, quero ser menor aprendiz, quero ser menor aprendiz. Para muita gente, amigos meus mesmo, falavam, não, isso aí não vale a pena, isso aí trabalhar, vale estudar. Eu ainda brinco, né? Existem N jeitos de coçar uma orelha. Você coça assim, você coça assim, você coça do jeito que for. Mas eu julgava que o caminho via, vamos falar assim, profissional, via indústria, via experimentar mais coisas, ele também me levaria onde eu queria, que no caso era uma graduação e no caso que eu falei, ser engenheiro. E foi assim que eu comecei a seguir. E tive uma oportunidade, no segundo termo, né, no segundo semestre do curso, fui ser menor aprendiz, eu fiz eletricista de manutenção, né, trabalhei em manutenção e fui para, acho que não é problema falar, fui para Brascabos, trabalhei na Brascabos como menor aprendiz. Quando cheguei lá, assim, é por isso que eu falo, não é que eu nunca tinha entrado na indústria, eu ouvia um tio que trabalhou na Gorgé, um tio que trabalhou não sei aonde, sabe? Mas nunca vivi aquilo. E para mim foi fascinante, né? Assim, daí você começa a ver como uma empresa funciona, você começa a entender, você começa a falar assim, como é que eu chego, o que estão esperando de mim e assim por diante, né? E para mim foi muito realizador, eu vou mentir. Quando eu entrei na Brascabos,
Eu falei, não, agora eu consolido, eu quero ser engenheiro, eu quero, ainda brincava, eu quero andar aí pelas linhas, que nem esses engenheiros que andavam assim. Não por menosprezar minha profissão naquele momento, mas por sonhar mesmo. Sempre né? galgando mais. Né? Exato. Eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça, assim. Aí vai perguntar, mas por que engenheiro, né? Porque, de novo, foi pela influência do professor, foi pela influência de ver eu trabalhando e querer. E tinha chamava Rodrigo, um engenheiro da Brascabos, começou, eu ficava vendo ele fazer lá os dispositivos e tal, eu achava aquilo fantástico, sabe? Não sei se por uma influência de Jaspion, Giban, Changeman, sabe? Essas coisas assim, meio robô, meio... Eu sempre fui malucão, assim, dessas coisas. Eu comecei a falar assim, cara, é isso que eu quero pra mim. E nisso eu acho que foi o primeiro galgar técnico que eu tive, assim. Eu falei, nossa, é isso que eu preciso. E dentro da aprendizagem industrial, você tem a oportunidade de aprender muito, tem profissionais de manutenção de muita experiência e tinha hora que bate aquela insegurança, principalmente. Né? A gente vai no Senai, eu acho que como qualquer graduação, a gente sempre tem que estar buscando, né? A gente tem que ser empreendedor de nós mesmos, né? Empreendedor de nós mesmos. Nós temos que empreender para você, para depois querer empreender empresarialmente. Você tem que investir no seu compromisso social, seu compromisso intelectual, depois o compromisso técnico, assim, do que você almejou crescer nesse sentido. Aí foi buscar, terminou o contrato do Senai, né? E eu tive a oportunidade, eu ainda era menor de idade, de ser efetivado. Passei para auxiliar de manutenção. E fiquei na Brascabos. E tinha, como eu falei, eu via naquilo uma oportunidade de pagar minha faculdade e assim por diante. Existiam outras formas, pagar um cursinho talvez, mas aí na minha cabeça eu tinha muito assim, tô empregado, tô trabalhando e tô aprendendo muito, né? Experiência é o passar por, né? Você passa por uma experiência. Você falou assim, tem gente que vive... Desculpa, não estou tirando mérito de ninguém, mas passa 30 anos numa empresa e não viveu uma experiência. Porque ele só vive aquele dia, ele só quer passar o crachá de manhã, passar o crachá à tarde. Você só vai experimentar se você viver aquela experiência. Então, para mim, aquilo lá estava crescendo e cada vez mais entendendo, olhando. Tem uma experiência em que parecia, na época, muito... assim, irrelevante. A Brascabos, ela era do grupo Whirlpool na época, né? Do grupo Brastemp. E tinha uma equipe de melhoria contínua, chamava Fibra, e um amigo meu chamava Jorge, nós tivemos a oportunidade de ser as pessoas de manutenção dentro desses grupos. Parece besteira, de novo eu falo assim, se você pegar pela função, eu era a pessoa de manutenção que ia construir os dispositivos, que ia instalar os dispositivos, que ia fazer alguma adequação de layout, mas se você dá um passo para trás e olha aquele departamento e toda aquela, vamos falar assim, aquela cultura, aquela filosofia, é o que você usa para crescer. Aí, para mim, já aproveitando para dar dicas, né? Tudo que você passar, tire alguma coisa. Não passe por uma experiência, eu vou dar um exemplo assim, quando fui menor aprendiz, a gente desmontou uma fábrica que ficou da Brascabos, que é antiga, na Rua 14, né? Aí você fala assim, poxa, o que você aprende com isso? Você aprende infraestrutura, você aprende logística de uma desmontagem, você vê questão de contratual, como se entrega, como se tira. Se você passar ali por, eu vou desmontar essa tubulação, você desmontou uma tubulação. Se você der um passinho e tentar olhar o todo, você aprendeu como que, vamos falar assim, o desativar de uma fábrica e ativar outra está acontecendo, né? A remoção de uma fábrica para outra. Isso tudo vira mais um tijolo dentro da sua carreira, né? Mais uma etapa da sua carreira. E aí foi Brascabos. Aí eu acho que lá pro meu segundo ano de faculdade, bem precoce, né? Nada querendo ser acelerado, eu falei, nossa, eu queria um estágio. Eu não nego assim, nunca tive luxo, mas nunca, graças a Deus, não faltou
arroz e feijão em casa, brincadeiras à parte. Então, eu julgava assim, a hora de eu arriscar, a hora de buscar o que eu quero é agora. Então, eu comecei a pensar assim, eu preciso de um estágio, quero trabalhar como engenheiro, precoce que só vendo, né? Segundo ano, cara. Mas vamos lá. Aí e a gente comentava na faculdade, eu queria. Tive a oportunidade de participar de alguns processos da própria Brascabos. Mas um amigo meu falou assim, nossa, estão precisando lá na ETEL, né? A ETEL tinha uma parte de instalações elétricas e uma parte de automação. E eu tive a oportunidade ele falou, se você quiser eu te indico. Eu falei, cara, eu quero. Na época o estágio, assim, você podia fazer mais do que 2 anos, não tinha a lei do estágio que tem hoje, era um período integral. E para mim, assim, de novo, é o que eu falei, eu queria experimentar, viver essa experiência de ser engenheiro. E foi assim que eu fui para a ETEL. Nossa, tinha uns tios meus, sabe, assim, apesar da gente já ser uma carreira mais millennials ali, Z, né? Eu sempre tive uma família muito assim, tradicional, de falar, nossa, mas você tá saindo da Brascabos, 1.400 funcionários, você tá maluco, vai pra empresa menor. Eu falei, cara, o que eu preciso é viver, de novo. Se não desse certo, eu acho que a gente não pode começar nada falando que não vai dar certo. A gente tem que sempre começar a falar assim, que lição que eu posso tirar e saber recomeçar, né? E com isso, eu consegui, dentro da ETEL, trabalhei na parte primeiro de orçamento, instalações elétricas, mas aí afinidade técnica, né? Nessa época eu fiz engenharia de controle de automação, né? E queria trabalhar com automação. Eu passei uns 6 meses na área de orçamentos elétricos na ETEL e eu acredito que assim, estava indo muito bem. Se a gente for analisar assim, por aquele tradicional vou ser efetivado como um técnico ou como um analista, era mais fácil eu me manter ali nos orçamentos e ficar na minha, do que eu querer recomeçar numa automação. Porque eu via, por exemplo, amigos meus como o Wendel, projetando máquinas, equipamentos, automação. Eu falava, nossa, é isso que eu quero. Eu quero aquilo lá. Eu não quero, assim, não é que eu não quero ficar aqui. É legal, eu tô aprendendo demais, orçamento, finanças, assim, de projeto, né? Como custear um projeto. Volto a falar, né? Passar por aquela experiência e tirar o máximo dela. E também fazer com que isso vire bagagem, vire ferramenta. Pegar sua caixinha de ferramenta ali, mais uma habilidade, né? E aí eu fui, na época, no diretor, né? No Claudio Fetti. Falei que eu queria, se ele me permitir, eu gostaria de estagiar na parte de automação. Daí ele falou, se fechar, tem um projeto muito grande para fechar, se fechar a gente puxa você para cá, porque vai precisar, e a gente vê para transferir, você indica alguém, algum amigo seu para a parte de orçamentos. E, por Deus, foi isso que aconteceu. Legal, eu achei. E aí eu falo que a ETEL, ela foi minha segunda faculdade, ela foi minha faculdade, assim, minha especialização técnica. Porque a ETEL, ela tinha um nicho, assim, muito de automotivas, então tinha Delphi, tinha Magnete Marelli, ZF, TRW, N empresas, e que a gente fornecia soluções de montagem, fornecia automação e tudo mais. E aí fez assim, né, a cabeça. Aí, junto com, lógico, com a graduação, eu pude navegar nesse meio. Então, processos especiais, como vinha, por exemplo, uma solicitação de uma empresa para montagem de sei lá, uma parte X do carro, né? A gente pegava aquilo e transformava em equipamento. E aquilo, falei, nossa, isso foi fantástico, né? Começou a crescer. Aí, quando já estava no meu 4º ano, acho que eu fiquei uns 3 anos na ETEL, eu comecei a olhar, assim, muitos amigos meus foram recolocados, principalmente nessas autopeças, né? Um foi para Magnete Marelli, outro foi para Delphi. E numa oportunidade,
apareceu assim, para participar do processo seletivo na ZF de Araraquara, na antiga Saks, né? E isso foi, para mim, eu vou dizer assim, eu tenho esse amor de mãe, eu falei, graduação, a ETEL foi minha graduação, a ZF foi a mãe assim que me recebeu e me formou. Eu acho assim, foi quando eu falei, tô na ZF, agora eu sou engenheiro de uma multinacional, para mim foi fantástico. Eu terminei minha graduação em paralelo, né? Fui como analista, depois fui para engenheiro na ZF, mas na ZF aconteceu umas coisas muito assim, eu tive a sorte ou a dádiva de ter pessoas muito boas que me orientaram na minha carreira, assim, que fizeram abrir, expandir. Isso já no processo seletivo. Então, uma coisa que me marcou muito foi assim, talvez ele nem saiba, o Ricardo Torres foi um gestor que eu tive, ele, na entrevista, ele pegou e deixou eu falar. Que nem nós estamos falando aqui, né? Imagina. E eu lá. Ele falou assim, por que você acha que você é bom pra vaga, né? Eu falei, não, porque é automação, eu não sei o que, eu conheço robô, eu conheço PLC, eu conheço sistema de visão, eu conheço não sei o que, isso aqui tem. Ele falou assim, legal, aqui eu faço embreagem, eu não faço automação. Putz, essa hora fez, sabe quando cai a pressão, assim, eu falei, agora eu vou ter que me virar, né? Daí passei a perobinha na cara e falei assim, legal, acho que você, então, vamos assim, eu conheço máquina, falei pra ele. Concordo com você faz processo. Eu acho que na minha carreira eu preciso conhecer essa parte de processo. Então, se a gente unir nossas forças, a gente vai fazer as melhores máquinas para fazer embreagem. Você não vai fazer embreagem sem máquina também, né? Vamos fazer essa parceria. E no legal. dia... foi legal. Eu lembro disso até hoje. E no dia tinha uma... Eu não acho que ninguém é melhor ou pior. Principalmente depois que passam uns anos, a gente vai... Cada vez mais eu vejo que a gente tem que... Eu vejo assim, que cada vez mais a gente tem que querer ser o melhor, mas não necessariamente ter arrogância de, às vezes, assim, que eu sou o melhor, não. A hora que você atingiu aquele step, traça seu próximo e tenha humildade de ouvir, de A a Z, e saber que tudo isso são posições, e o que nos faz é o dia a dia, é cada dia que a gente vai viver, porque a dinâmica do mundo é muito, muito instável, né? Então, no dia da entrevista tinha um outro candidato, o cara falava bem, sabe? E eu sempre fui meio assim, eu falto da autenticidade, eu falo desse jeito, meio moleque assim e tal. E o rapaz falou, não, mas eu quero levar os contratos aqui, as revistas da ZF, posso levar para a próxima etapa? Eu falei, puxa vida, eu nem pedi para levar uma revista, foi você comigo assim, eu falei, nossa, puxa vida, o cara vai falar melhor que eu, perdi, né? E eu acho que pela afinidade, até a posição era de engenheiro de processo, na parte de equipamentos, eu tive, vamos falar assim, a sorte de ser selecionado. E na ZF aí expandiu, aí assim, tive a oportunidade de aprender tudo automotiveza, assim, vamos falar a língua lá, a PQP, PIPAP, FEMEA, tudo aquilo que é o que a técnica que traz. E é o que eu falava, assim, eu achava que eu sabia de máquina, tudo eu queria colocar um robô e uma câmera. Antigamente era isso, né? Hoje o pessoal é IoT, é nuvem, é inteligência artificial, legal, não é qualquer luxo de tecnologia, mas eu falo, não, robô e câmera, era assim, né? E depois você vê que nem tudo é aquilo que aquela tecnologia em si você vai colocar. Você vai falar assim, tem dia que você precisa pelo orçamento, ou tem dia que você precisa pela qualidade que é necessária. E aí vem o segundo aprendizado da minha carreira, né? Que é o que é valor, né? Aprender o que é valor. E aí já vem um segundo gestor, que é o Jorge Mesquita, ele é gerente da ZF ainda. Ele falava muito para mim assim, de visão do todo, visão sistêmica. Ele falava, visão sistêmica, tem a visão sistêmica. Porque às vezes você está olhando aqui, quem não quer um super robô, uma super câmera? Vamos nessa linha do robô e da câmera. Todo mundo quer. Uhum. Quem não quer um super equipamento? Todo mundo quer. Agora, qual que é o equipamento que vai entregar o valor
para aquele processo, para aquilo que é necessário, a necessidade, a melhor entrega no melhor ajuste financeiro, técnico e assim por diante, olhando o todo. Se você for só no aspecto técnico, você vai gastar horrores, é o clássico do sistema de pesagem da pasta de dente, não sei se é aquele lá. Todo mundo fala isso. Para quem não conhece, é uma história bem legal. É bem legal. Fala-se que então a gente vai gastar milhões e não é o que vai entregar o resultado. No fim, o ventiladorzinho lá é o que vai entregar o resultado. Então, parece óbvio, mas quando você traz isso para sua cultura, isso vira assim, diferencial. E isso foi muito importante. Lógico, foram abertas muitas portas, né? Eu acho assim, dentro da ZF, daí eu tive a oportunidade de trabalhar em São Bernardo, puxar um projeto muito grande, me deu a oportunidade de viajar para o Japão, viajar para a Alemanha mais do que uma vez. Tive muitas oportunidades e isso fez com que aí minha carreira saísse só do micro ali, né? Daquele cara que fazia máquina, que eu julgava muito assim, eu preciso saber tudo. E aí eu comecei a pensar assim, eu preciso saber o que é necessário saber. Ah, legal, mas aí você vai falar assim, Guilherme, isso parece coisa preguiçosa. Não, imagine que quantas tecnologias estão nascendo agora, nesse momento, estão nascendo milhões. Quantas técnicas, quando eu falo técnicas, depois eu vou aprofundar um pouco nisso. Não falo só em robôs, industrialização, ou mesmo, vamos para a área do agro, aquela questão de coleta. Não, técnica tem para tudo. Tem técnica até para fazer gestão, tem técnica para técnica financeira, tem técnica para tudo. E quantas estão nascendo? Legal. Inúmeras. Você tem que saber, você tem que buscar. A gente volta lá. Não. Você tem que se empreender e conhecer. Mas o que se espera de mim? O que para minha empresa é valor? Né? Quais são os resultados que são esperados? E aí você vai poder maximizar se você conseguir falar assim, legal, minha empresa foi instaurada uma meta ou tem um gap tecnológico nessa área, então essa área que eu vou buscar. Eu vejo que isso é uma oportunidade, eu vou buscar. E isso dentro da ZF eu creio que foi uma grande experiência na divisão que eu trabalhei, que era de embreagens. Eu pude puxar esse projeto que eu comentei e viajar o mundo e ter contato aí com uma das referências que eu tenho como gestão. Eu acho que ele nem sabe que ele é tão referência para mim assim, mas chama José Roberto Calegari. Pelo jeito, pelo como ele trata o time, por parar, por colocar todas as coisas na mesa, por definir, sabe? Às vezes, na ânsia porque assim, às vezes os times motivados, muito motivados, às vezes sair cada um fazendo uma coisa. Ele tinha muita habilidade de colocar todo mundo e falar, gente, o objetivo é esse, precisamos disso, é aqui que a gente vai. Vem aqui, o que está acontecendo? Ah, deu problema, saber reagir e saber contornar. Dificuldade vai sempre existir. E principalmente depois, quando eu virei gestor, eu vejo, cara, como aquele cara sabe o que ele está fazendo. Então, na ZF eu tive essa oportunidade. E aí da ZF, eu estava em São Bernardo, tinha recém-casado. Aí eu quis voltar para o interior, tive a oportunidade de vir para trabalhar na TRW. E até então TRW não era a ZF. Trabalhei na divisão de freios. Lá eu fiquei pouco tempo, fiquei 1 ano e meio. Minha esposa estava buscando mestrado e tudo mais, e a gente estava vendo oportunidades também, e tive o convite para integrar um time que o Ricardo Torres, que foi meu antigo gestor da ZF, em Minas Gerais, na Mangels, uma empresa que faz rodas de alumínio. Ele montou um time e nos levou para lá. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos e foi minha primeira experiência com gestão. E aí começa, né? Porque
eu não vou dizer que eu sempre fui um engenheiro meio arrojado. Eu não tinha medo de inovar, medo de falar assim, não, vamos pegar uma tecnologia aí, eu falo escovar muito, tá? Vamos escovar esse cara aí, vai sair. Quando você chega e vai ser um gestor, a primeira coisa que assim, que a gente, você vai ouvir milhões de vezes, mas você só vai aprender na prática, ou eu acho assim, não vou por esse lado, porque senão vai parecer que você vai ter que viver um erro para... Eu vou dizer, se você quer encurtar seu caminho, saiba, ninguém vai ser igualzinho a você, né? Você espera que todo mundo tenha a mesma cabeça, o mesmo raciocínio, que tenha, talvez assim, a mesma dedicação. Às vezes você vai achar pessoas mais dedicadas, mas talvez as pessoas não vão naquele caminho que você quer, as pessoas não vão concordar. E aí, fazer seus clones, os seus liderados, é uma coisa muito difícil e você nunca vai conseguir. E a primeira coisa que um gestor, para mim, um gestor novato faz é isso, ele quer ganhar a turma por saber, por querer que faça igual a ele. Não, aquela planilha que ele quer que a fonte seja tal, azul de tal, não é verdade? Bem comum. É bem comum. E daí eu falei... E nessa experiência de Minas, assim, teve várias reviravoltas, né? O Ricardo acabou deixando a empresa, a gente passou por outras gestões, mas foi para mim também foi uma experiência muito, muito gratificante. Eu tive a oportunidade de trabalhar com produção, que eu não tinha trabalhado, eu vivia aquele mundo de engenharia, parte de processos mais contínuos, né? Rodas, você usina, você pinta, você não é que nenhum processo que assim, meu mundo era montagem, monta, testa. Na hora que você vai para uma produção seriada, então assim, foram vários fatores. Eu não vou dizer que foi um momento de dificuldade, mas eu vou dizer que foi um momento de aprendizado extremo, assim, porque não estava na minha zona de conforto, mas eu sabia o que eu poderia fazer. Eu sabia que o que eu consigo fazer é ser uma pessoa de bom relacionamento, uma pessoa que vai tentar olhar para o que está sendo pedido e buscar aquilo com força e com foco. E nesse time, assim, não foi um time fixo, foram vários times, eu procurei fazer isso. Eu vou dizer que eu julgo sucesso, né, por até hoje ter as pessoas sendo meus amigos, trocando figurinha, mesmo assim, atividades distintas, né, nem chego perto de roda no sentido industrial, mas tenho amizade com vários seja da Manga, os outros que foram para as concorrentes e assim por diante. E eu vejo assim, talvez a admiração, não tive a oportunidade talvez de exercer tanto uma gestão focada, mas de vários departamentos. Eu não tenho um projeto assim, mas vários pequenos projetos. De novo, o circunstancial daquela oportunidade. Então, assim, passei pela engenharia de processos, depois fui cuidar da parte de pintura, aí fui cuidar de produção. Então, assim, de acordo com cada gestor, mas também tive pessoas maravilhosas que me nortearam e eu aprendi muito. E aí vem, de novo, ouvir um pouco. Quando eu vou dizer assim, quando vou pegar uma experiência mais latente, assim, quando eu fui cuidar da produção, veio um coordenador, que lá eu era o supervisor, né? Tinha alguns coordenadores de produção, veio um coordenador e falou assim para mim: olha, eu entendo que você gosta de ficar mostrando os gráficos e tal, mas eu acho que você tem que ser um pouco mais enérgico, por exemplo, pelo menos em meta diária, essas coisas. Com produção é assim. Aí eu pensei assim, é o adequar a linguagem, né? Com quem você está falando, como você está falando. Não que, mas é porque eu não tenho que mostrar meta, eu não tenho que mostrar relatório de resultado. Não. A pessoa quer saber, quer fazer parte, né? Porém, a sua linguagem tem que estar conectada com o seu time, né?
Às vezes assim, eu tava aquele engenheirês, né? Temos aqui tal desafio técnico, qual metodologia vamos usar, e na produção é aquela cadência, é a meta do dia, e por que não saiu, e o que a gente vai fazer para amanhã, qual que é a estratégia para sair mais, né? Eu lembro daquelas reuniões que eu tive, que chega o gestor e fala assim, e aí, como que a gente vai fazer para sair, né? Então, tem engenheireza aí? Tem engenheireza, mas é isso aqui perto do todo, né? E eu falo, essa experiência da Mangos me trouxe muito disso, de saber passar por tudo isso e também na diversidade dos times que eu fui passando, entender não que cada time tem seu funcionamento, mas que cada organismo tem a sua sistemática, tem sua cadência, tem o tact ali que você tem que cumprir, que você tem que focar, né? E aí eu estava relativamente bem, como eu falei, eu estava trabalhando o último cargo que eu exerci dentro da Mangas foi na produção. E meu sogro veio a fazer um tratamento de câncer e aqui em Piracicaba, e minha esposa falou, vamos tentar ficar por aqui e tal. E eu busquei uma oportunidade, e tive a oportunidade de me recolocar e fui trabalhar na Emicol, né? Uma empresa de Itu. E eu acho a história da Emicol fantástica. Dos donos eles são alemães, né, que vieram da Alemanha no pós-guerra. Você imagina a pessoa começar uma empresa voltando da guerra com 50 anos e transformar. Para mim é um império. Tem uma empresa, tem uma planta aqui em Itu, tem uma planta no México e uma pessoa assim, eu lembro assim, eu trabalhei na engenharia de processos no começo ali e no desenvolvimento de dispositivos, né, que era automação. Eles tinham uma estratégia de ter internamente, como era muito montagem, componente eletroeletrônico, eles tinham uma estratégia de ter esse time dentro da empresa. E eu cuidei dessas duas equipes, né? Mas eu lembro assim, eu estava trabalhando, passava o fundador com 100 anos de idade numa cadeira de roda na empresa lá. Nossa. Cara, é inspirador. Sim. E depois o seu Pedro, né? Infelizmente ele faleceu um tempo atrás, mas você vê que a empresa respira essa cultura, né? Então a empresa ela tem esse DNA de fazer, de ser proprietária, de ter o orgulho do nome Emicol, assim, né? E foi para mim, de novo, sempre uma experiência a mais, mas aí eu me julgava, pelo menos na época, mais estável na função de gestão, já sabia lidar mais com pessoas, né, com as particularidades. Aí eu falei assim, tá legal, agora eu preciso construir meu próximo passo, né? Então assim, eu fui gestor. Fala assim, você queria ser gestor? Sim, eu construí isso para ser o gestor naquela etapa? Talvez não, mas depois que eu falei, não, eu vou ser o melhor assim no que eu posso fazer. Eu sempre me julguei muito hábil nos relacionamentos com pessoas, na famosa liderança funcional ali, né? Então, a liderança que você está trabalhando e as pessoas te veem como uma referência. Não necessariamente uma referência só de resultado, mas uma referência para conversar, para perguntar, para puxar para um projeto, para chamar para um time de projeto e assim por diante, né? Mas aí falei, não, se eu quero ser um gestor, eu vou me profissionalizar nisso, né? E é aí que eu falo que não erro, existem cargos de gestão e de liderança que exigem uma tecnicidade absurda. A pessoa tem que ser especialista. Porém, para mim existe uma coisa assim que se confunde, é um clichê, né? Que é o bom gestor e o bom técnico. Às vezes, para segurar um bom técnico, as pessoas passam ele para gestor, porque infelizmente eu acho que no Brasil ainda acho que fora do país a carreira Y ela é mais consolidada. São poucas empresas que praticam fortemente uma carreira Y, assim. Então aquela pessoa muito técnica, o professor Pardal ali,
ele olha assim e fala, cheguei na senioridade, sou engenheiro sênior, para onde que eu vou? Aqui no Brasil, se você quer almejar mais, você vai para gestão, porque na gestão você pode galgar outros cargos e assim por diante. E aí acaba que a empresa perde um bom técnico e não ganha um bom gestor. Né? E aí isso me fez pensar muito. Então, assim, eu acho que existem, não raridades, mas existem pessoas que são boas tecnicamente, e tem pessoas que também são bons gestores, no mesmo pacote. Mas aí eu vou dizer, tem como se trabalhar? Lógico, tem como se trabalhar nesses perfis. Mas são técnicas distintas. Não é porque a pessoa, por exemplo, é um especialista em materiais, é o AIS do material do Brasil. Que ele, quando você fala assim, agora você é o gestor da área de materiais, ele vai conseguir atingir o resultado que tem que atingir. Exatamente. Né? Então na MCOL eu tive oportunidade, seja pela própria MCOL, a MCOL me abriu caminhos assim, fantásticos, principalmente informação, né? Treinamentos e tudo mais. Mas somente fechando ali o ciclo de MBA, né? Eu fiz gestão empresarial e a MCOL me deu a oportunidade de fazer um curso pela Dom Cabral que chama Desenvolvimento de Dirigentes. Faz assim com a cabeça da gente, né? Faz você olhar o todo, faz você entender cada conexão do financeiro, do técnico, do projeto, do marketing, aquela coisa, né? E isso faz com que a gente, na minha humilde opinião, mas quando a gente sai, não que saia do Tecnês, eu nunca vou deixar de ser um engenheiro de automação. E é a área que eu adoro. Quando bate um assunto de teste, de automação, eu quero saber o que está acontecendo, porque é a área vamos falar assim, aptidão minha, né? São suas raízes. Minhas também, raízes, né? É onde eu gosto de, aquele pocinho que o porquinho gosta de ficar, né? Mas aí, isso não tira a habilidade que a gente vai ter que ter de atingir os resultados que as empresas precisam, né? Então, assim, e aí dentro da MCOL eu pude, com certeza, explorar muito disso, né? Passei por bons gestores também, mas também pude, por exemplo, com melhoria contínua, né? Que são filosofias que me conectam demais ao meu jeito de fazer. E por fim eu digo que dentro da MCOL eu pude entender a famosa ideologia empresarial, né? Entender, daí você sempre fala assim, nossa, vou por exemplo, futebolês, só para não... Assim, ó, todo bom jogador vai ser bom em qualquer time? Não necessariamente. Não. Por quê? Porque existe o que aquele time tem de natureza? Eu sou um palmeirense, né? Mas você pega um palmeirense e coloca para jogar no Corinthians, ele tem aquela garra, aquela gana que o corintiano tem. Os palmeirenses vão querer me matar agora, mas tudo bem. Não estou dizendo assim que tem a natureza, tem a ideologia. Aí vamos voltar para o empresarial, que é mais fácil de falar, na minha opinião. E na própria Manga eu tive experiência com algumas montadoras orientais, e no começo você falava assim, isso é balela, né? Assim, entre nós, né? Por dentro, assim, lá no fundo, no seu ser humano, aquele seu cérebrozinho reptiliano, você fala assim, nossa, vai atravessar a rua, fala assim, oxi. Será que isso é tão verdade mesmo? E é verdade, sabe assim, porque eu vi de um inspetor a um presidente falar, né? Aí a gente olha, quando você fala assim, isso é verdade, quando você vê todo mundo fazendo e aquilo agregando valor. Então, assim, quando a verdade da sua empresa, a ideologia da sua empresa, ela se conecta com a ideologia dos seus colaboradores, o jeito de fazer dos seus colaboradores, isso vai chegar no resultado, assim, mais do que ampliado, né? Vai gerar em cultura. E a cultura é o que vai fazer a gente se mover, a gente querer ser melhor. Então, assim,
Honda, Toyota, Nissan, vamos lá, vou falar ao máximo de orientais que eu lembro, mas eles conseguem isso, eles conseguem gerar em brasileiros uma cultura oriental, da disciplina, da segurança, da busca pela melhoria contínua. Aí eu falava assim, nossa, mas como é que a gente faz isso? Então vamos sair, né? Voltei não para o chão, mas voltei para a minha empresa aqui, conectando as pessoas, na missão, na visão, nos valores. Se aquilo estampa, aí vem pro clássico, se aquilo estampa só uma parede como um quadro, agora se aquilo é a ideologia mesmo, o jeito que aquela empresa vive e é traduzido em ações, aquilo vai virar diferencial competitivo, né? E vou dizer, essa é mais uma lição que eu fui aprender. Daí eu fui já como um gestor, né? Falei, caramba, e é isso que a gente precisa. Então eu sempre busquei conectar essas pessoas, conectar o meu time ao propósito da empresa, né? Então assim, qual que é o DNA da minha empresa, qual que é a missão da minha empresa, qual que é a visão de futuro dela, que valores que ela prega. Estou dizendo, não tem os valores da empresa, tá fora. Mas automaticamente, né? Vamos lá de novo, vamos voltar ao futebolês. Se eu sou uma pessoa que torce para o time A, eu estou num lugar que só tem torcedor do time B, eu mesmo vou falar, não é um lugar que eu quero ficar, né? Então, as empresas, as empresas que veem isso e fazem isso virar realidade, elas vão ter diferenciais, elas vão recrutar, vão reter talentos cada vez mais e vão tirar resultados cada vez melhores por essa conexão. Então, eu vou dizer que na MCO eu tive essa oportunidade de enxergar tudo isso, né? E de fazer parte de um time também de mudança, de olhar para o futuro e assim por diante. É uma empresa que migrou, como eu falei, dessa história do familiar para um profissionalismo absurdo, né? Com várias consultorias e game changer, mas que tem um porte, e vou dizer que nacionalmente, no mesmo segmento, é raro de você ver uma empresa como essa. E aí, por fim, vamos dizer assim, o gestor estava de 2013 a 2017, 2018 como gestor de área. De novo, já me achava consolidado, me achava assim, eu até tinha um pouco de reconhecimento. Eu acho que a gente sempre pode melhorar mesmo, e a gente sempre tem que procurar a nossa próxima meta, né? Só que daí entrou um projeto mais pessoal, né? Que foi meu filho. Aí veio meu filho, aí dá aquele desespero, aquela coisa, né? Eu não vou dizer que você esquece da carreira, mas aí a carreira volta lá para a base da pirâmide de Maslow lá, né? Que é a sobrevivência. Que eu preciso dar comida e teto para essa criança, né, cara? Você sai daquele posicionamento onde estou na sociedade para, nossa, e aí, como é que tá meu futuro, hein? E aí minha esposa já estava grávida, assim, avançada. Eu não procurei um trabalho assim, ranteei, sabe, nada. Aí um amigo meu, da primeira passagem que eu tinha da DRW, daí na ocasião o ZF, ele me chamou no WhatsApp e falou, tem um engenheiro bom pra indicar, cara. Aí, eu falei, nossa, do lado de casa. Pensei duas, eu falei pra minha esposa, vamos comigo pra Itu e tal. Tava tudo planejado pra ela ir, né? Só que assim, alguma coisa falava pra mim assim, cara, priorize sua família agora, você não vai se arrepender nesse caso, né? E com muita tranquilidade, eu fui convidado para voltar, né, para ZF, voltei. Não voltei na mesma posição que eu tinha, voltei como engenheiro sênior, dei um passo para trás, mas sabia também que eu podia galgar muito mais coisas lá dentro, né? E para mim foi importantíssimo, porque eu pude acompanhar, não tirar minha esposa do ciclo, e eu também do ciclo de suporte, né, pessoal. É importantíssimo nessa fase, assim, o primeiro ano é importantíssimo. E aí falei, não, agora eu quero fazer tudo isso que eu vivi,
virar mais realidade ainda, né? E aí fui buscando, fui abrindo projetos, portas, desafios, fui promovido a supervisor e assim, eu vou dizer que as oportunidades aparecem, né? Elas vão aparecendo assim, e apareceu uma oportunidade que tinha pessoas muito competentes, tanto que pessoas que trabalham comigo hoje, mas por tudo que eu passei e por tudo que foi construído junto com um time, eu fui escolhido para gerenciar, né? Para ser a gerência sênior de operações. E fala assim, cheguei. Eu sou bem humilde dizer assim, eu não me acho nem a referência. Estou crescendo, estou tentando me reconstruir a cada dia, olhar o que eu posso ser melhor a cada dia. Mas foi uma etapa de um sonho que eu sempre tive. Aí foi assim, eu gostaria de ocupar uma posição de gerência. Antigamente, porque hoje tem a gerência sênior, né? Antigamente era só o gerente, eu queria ser o gerente de uma grande empresa, uma multinacional. E no caso da ZF foi a realização de um sonho mesmo, porque eu tenho muito carinho pela marca, como eu falei, lá do engenheiro, lá da mãe, né? Então, para mim, assim, contando toda a trajetória até chegar aqui, acho que eu gastei bastante tempo, mas é isso, cara. Foi, e de novo, né? Tem hora que bate aquela coisa assim, será que eu estava pronto, será que não, Não, acho que eu acho que o principal não é nem o estar pronto ou não, lógico, tem N fatores que são requisitos, né? Mas quando bate essa insegurança, eu sempre penso assim, não, vou ter humildade para, se eu não souber, eu dividir com o time e evoluir, e aprender, e ouvir. E é isso que eu procuro cada dia fazer, fazer com que o time cresça, não a gente como uma figura, né? É isso. Legal. Gui, é uma história realmente inspiradora. Assim, legal, cara. Muito legal. Eu acho que eu nunca tinha parado para contar ela inteira, assim, sabe? Assim, por mais que... É um exercício que realmente é importante, né? A gente até começa a resgatar alguns pontos que fizeram a diferença pra gente e que certamente podem fazer daqui pra frente, né? Olhando para tudo que você falou, tem muito conteúdo para dividir com quem quer crescer profissionalmente, né? Eu vejo alguns importantes. O primeiro, que você sempre teve muito claro no que você queria. Sim. Então, clareza no próximo passo faz toda a diferença, porque encurta o caminho, né? Perfeito. Você começa, para eu chegar aqui, eu sei o que eu preciso fazer. Agora, se eu não sei onde eu quero chegar, eu tento aqui, eu tento lá, e demora esse caminho para chegar, né? Acho que esse é um dos pontos bem legais. Um ponto extremamente importante que para mim é a base de todo o crescimento profissional. São os stakeholders, né? São os interessados no teu projeto de crescimento de carreira. Sim. Eu falo interessados, mas são as conexões. Perfeito. Aquelas pessoas pares, pessoas de gestão, pessoas que estão acima e que podem, de alguma forma, contribuir com uma recomendação, podem te selecionar, podem te indicar para um outro local. Né? Então, é você realmente saber se conectar, se comunicar e entender aquela pessoa para você realmente construir algo bacana. Então eu vejo que ao longo da sua trajetória você fez isso com maestria, né? E uma coisa que é bem legal também, que dá para ver, é o brilho no olho. É aquela coisa, em todas as suas experiências, você fala meio que assim, com paixão. Você tinha paixão por aquilo que você fazia. Isso é fato. E obviamente, quando você faz com paixão, é muito mais fácil. É lógico. Né? Então o negócio vai caminhando. De tudo isso, uma contribuição. Né? Você falou bastante sobre missão, visão, valores estarem claras. Eles realmente podem construir e fazer a gente dar próximos passos. Tem um conteúdo bem recente de marketing que está chamando isso de DNA. Sim. Então, quando é só missão, visão e valores, pode até ser aquilo que está na parede.
mas quando aquilo se torna DNA, Sim. é parte de você e o negócio vai andar. É verdade. Então, é algo bem legal. Bom, a gente discutiu bastante coisa, é uma história realmente muito legal. Eu queria ouvir de você, é uma pergunta que eu faço para muita gente, acho que você já citou vários deles aqui, mas quem são os 3 profissionais mais excepcionais com quem você já trabalhou e o que os torna tão excepcionais? Já tá na saia justa aqui. Eu vou dizer que tem mais que 3, mas eu tenho muito apreço por chamar José Calegari, foi o diretor da minha experiência na ZF de São Bernardo, porque pela liderança, pelo exemplo, né? Quando eu falo liderança, é aquela referência, né? Quando você sabe que a pessoa gerou legado, é quando todo mundo olha para ele falando, quando eu lembro daquela empresa, eu lembro daquele... Vira o sobrenome, né? O Calegari da ZF, é o Guilherme da ZF e assim por diante. Eu me inspiro muito também porque ele era, na minha visão, ele um excelente gestor, né? Quantas reuniões eu participei com N ideias e tudo mais, e às vezes assim, de uma forma legal de não tirar, porque às vezes você vem assim, vamos fazer um projeto de uma casa. Você vem e fala, eu tenho aqui, eu já fiz estacionamento tal, 3 andares. Quando o briefing foi aberto tal, aí você vai para reunião específica, você fala assim, nossa, eu tô indo com um projeto de quase um prédio. Aí a pessoa fala, não quero um prédio, eu quero uma casa, tantos quartos, tantas vagas na garagem, e especifica e faz a coisa ser direcionada para onde tem que ser, é muito assim, revelador, e também fazer com que a pessoa não chegue e fale assim, poxa, eu fui com um prédio e o cara falou, agora eu quero fazer uma casinha. Não, você entrar na reunião cheio de ideias, e as ideias, legal, o que se aproveita, mas olhando para um escopo, levar o time para um resultado, e mesmo assim você saindo da reunião assim, nossa, legal, eu tenho que fazer aquela casa daquele jeito, porque tem que ser, essa habilidade era muito, muito fantástica nele, né? Eu tenho isso, então eu tenho nele uma referência nesse sentido. Eu vou pôr 2 ao mesmo tempo, na mesma vaga. Então vai ser 2.1, 2.2. Que assim, eu tenho o Ricardo Torres, foi uma pessoa que abriu muitas portas, ele é um gestor assim, de gana, de força, de técnica e de muita execução, né? Mas também eu vejo que o Jorge Mesquita, que é o que eu falei lá da ZF também, ele me abriu muito essa coisa de gestão, de visão sistêmica, de olhar do todo, sabe? De entender, de fazer. Nossa, eu fiquei assim, e como gestão das pessoas também, né? A habilidade de lidar com as pessoas, de lidar com confrontos, de gerenciar, sabe? Eu tenho muito, às vezes, uma calma e um discurso muito correto, muito direto, de conexão, né? E de propósito. Então, eu coloquei os dois no 2.1 e 2.2 porque foram os dois. Eu tive a oportunidade de ter 2 gestores, né? O Jorge como planta e o Ricardo como área, mas eu acho que eles fizeram bastante diferença na minha carreira também. E o terceiro, nossa, difícil. Então, são muitos. Mas eu vou até usar como uma homenagem, né? Mas é o filho do seu Pedro, que é o Peter, o presidente da Emicol, essa paixão que eu tenho, eu via muito nele também, a paixão pela empresa, pela inovação, né?
pelo detalhe, e eu vejo assim, ele talvez não era uma pessoa tão extrovertida e tudo mais, mas quando era para falar do nome da empresa dele, do legado que a família e a história dele foi feita, ele me inspirava. Então eu acho que isso faz com que cada dia mais a gente queira escrever legados, né? De novo, eu acho que eu vou dizer que, na minha opinião, eu só estou começando, né? Mas que dessas 4 pessoas que eu citei são, dentre tantas que eu peço até desculpas que eu não citei, mas que elas fazem diferença, são diferenciais, né? E é isso, eu acho que são pessoas muito, referências muito importantes. Aí, se a gente for contar pares, se a gente for contar, tem pessoas que a gente tem como referência absurdas, assim, eu tenho orgulho, muito orgulho de ter trabalhado e ter dividido a minha vida, né, com todas essas pessoas, né? É legal. E uma característica comum em todas as pessoas que eu trabalho assim, de crescimento, inclusive os demais convidados aqui do podcast, é saber reconhecer os mentores, valorizar o conhecimento deles, saber interpretar, né, aquilo que eles estão passando e trazer para a sua característica, agora levando o que você falou lá no comecinho, né, para a sua autenticidade, você trazer aquele conhecimento dele. Exato. E realmente isso faz uma diferença absurda. Absurdo. Muito legal. Gui, a gente está chegando no fim do podcast. Legal, cara. Eu queria que você desse um conselho para o pessoal de casa, uma dica sobre crescimento profissional. Eu acho que se eu posso dividir alguma experiência que vale a pena, da autenticidade. Primeiro, seja você. Não deixe assim, porque muitas vezes quando você sai do seu caminho, você acaba se perdendo, né? Existem 1000 fórmulas para fazer, né? Eu gosto muito desse meio de LinkedIn e tudo mais, né? Mas seja você, não deixa que os 7 passos, os 8 passos, os 9 passos te tire do caminho, né? Sabe? 7 passos para uma carreira de sucesso. Tenha o seu projeto. Lógico, caixa de ferramenta, metodologia, técnica. Esse background vai te levar lá. Mas não é só que vai te levar lá. A sua autenticidade, o seu querer, a sua paixão, que é isso te move, vai te levar lá, né? O propósito. Por que você quer, né? Então, às vezes a gente brinca, você é líder antes de ser líder. Você é um gestor antes de ser gestor. Você é um empreendedor antes de ser empreendedor. Não no sentido da execução, mas no sentido do querer. Então, trace sua meta e persiga. A minha opinião, não deixe ela estável, né? Assim, fui lá, eu quero ser... eu vou dar um exemplo que eu falei assim, eu queria ser engenheiro. Ser engenheiro, legal. Mas tá bom, mesmo que eu quiser, por exemplo, eu continuasse a trilhar uma carreira de engenheiro, que pode ser, como a gente falou da carreira Y, mas que eu queira ser um engenheiro melhor a cada dia, que eu queira estar sempre atualizado, que eu sempre queira ser uma referência no que eu estou fazendo, ser uma pessoa que, por algum motivo, faz a diferença. Eu vejo que sim, principalmente o Brasil, a gente está acostumado com 5 bolas. Passei de ano. Passei 5 bolas, passei de ano. E a nossa missão como profissionais, né, não só como gestores, como líderes, é levar essa régua. A gente tem que ter times 7, 8, 9, 10, né, times. Legal, tem para esquecer o craque, esquecer o salvador e que todo mundo inspire uns aos outros a ser melhor. É isso que vai fazer o Brasil ser melhor, com educação, com pessoas, com empreendedorismo. Vai fazer a gente querer crescer, virar uma nação, né? Um projeto de nação, né? E não um projeto de curto prazo. É isso que eu gosto de falar e é isso que eu vejo. Cada pessoa tem sua individualidade. Tem uns que são mais acanhados, outros são mais ativos, mas uma coisa que ninguém vai tirar da gente é a nossa individualidade e o nosso querer. Queira muito, busque muito, lute muito e aí vai encontrando o seu caminho, mas não deixe de ser você e não deixe de buscar. É isso, é o que eu
eu acho que eu posso falar que é o meu conselho, né? De Muito novo, bom. na humildade de achar que a gente pode ajudar, mas também tem muito a crescer ainda. Muito bom, Gui. E se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe, comenta, curta, se inscreva, porque isso fomenta o nosso canal a trazer pessoas tão especiais como o Guilherme Rocha. Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que te agradeço, Léo, pela oportunidade. Como eu falei, pra gente até uma experiência de reviver tudo isso, homenagear as pessoas que passaram pela nossa vida e também poder ampliar nosso conhecimento e a nossa networking. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Você acompanhou Cresça e Apareça com Léo Carreira.